Tem uma coisa que irrita todo mundo, são as formigas. Mas não é só questão de irritar, elas são destruidoras. E em uma noite elas fazem um estrago no quintal da gente, seja na horta, no jardim. É uma tristeza o que essas bichinhas fazem. E aí, nossa Rafaela Schwinka, nossa repórter, disse: eu vou buscar a solução para a gente acabar com as formigas, porque parece que Cascavel inteira está infestada de formigas. Onde você está, Rafaela? Bom dia. Bom dia, Olga. E olha que eu estou me arriscando, hein? Porque eu sou alérgica a essa bichinha aí, mas tá tudo certo. Nós estamos aqui no Jardim Universitário, viemos em um ponto que tem muita formiga. Só que tem um detalhe que a gente vai mostrar pra vocês. Olhando assim, vocês vão ver apenas os buraquinhos, porque a temperatura caiu. E quando isso acontece, elas simplesmente somem, porque elas também não gostam de frio, não. A Clair está aqui comigo, que é bióloga. Ela até pegou uma aqui na mão, gente, para vocês verem o tamanho da bichinha aqui, ó. Essa é uma formiga qual espécie, podemos dizer assim? Bom dia, Clair. Bom dia a todos. Bom dia especial a Olga, que eu sou uma extrema admiradora do seu programa. Essa é uma espécie do gênero Atta. A gente chama popularmente como saúva, né? Mas mesmo dentro desse gênero, a gente tem mais de 10 espécies do gênero Atta. Então é uma espécie muito diversificada. O que mais tem na nossa cidade são as atas, né? Ou as populares saúvas, que formam o formigueiro chamado também de salveiro. Vocês assim estão vendo que ela é grandinha e tal, só que essa daqui, gente, tem um detalhe muito interessante. Ela é a que fica cuidando ali do formigueiro, digamos assim. Ela é a que fosse a guardinha, porque as que carregam as folhas e que destroem mesmo, elas são mais magrinhas e miudinhas. Eu vou pedir pro Beto tentar mostrar para vocês que isso daqui, ó, que são os olheiros que a gente chama, esses aqui vocês estão vendo que não tem terra em volta, né? É porque aqui é onde elas carregam as folhas. E vocês estão vendo que tem vários buraquinhos aqui. A Clair me contou o seguinte, gente. É muito grande um formigueiro. A gente vê só um pedacinho, mas qual é o tamanho e quantas formigas normalmente tem nesses formigueiros assim? Exatamente, esses formigueiros podem chegar a um tamanho de 200 metros quadrados, é bastante grande, e nós podemos ter uma população de 7 milhões de formigas em um único formigueiro. Então são 7 milhões de formigas em um formigueiro que pode chegar a 200 metros quadrados, e o normal é estar a 1 a 2 metros de profundidade. Mas dependendo do tipo da região, do tipo de solo, nós podemos encontrar formigueiros que chegam a 8 metros de profundidade. É muito grande. E uma coisa interessante que você falou hoje, que está olha só, ela fica em uma posição de defesa. Então essa formiga maior, né, que hoje no frio você vê que elas não estão carregando folhas, mas algumas espécies, algumas formigas, algumas castas que a gente chama bastante grandes, elas ficam da mesma forma na parte de fora do olheiro para proteger o ninho. Então, por mais que hoje, devido à temperatura baixa, previsão de chuva, não tem a desfolha, não tem o carregamento das folhas para o ninho, mas essas que estão relacionadas à defesa, elas continuam ali e continuam protegendo todo o formigueiro de qualquer inimigo natural que possa vir a causar um dano ao formigueiro. Inclusive, a gente percebe que uma isca tóxica, quando a gente tenta fazer um autocontrole, se for colocado diretamente no formigueiro, essas formigas tiram a isca tóxica, o produto químico, tiram de dentro do ninho e levam para fora, para não ter risco nenhum do formigueiro todo ser contaminado. Olga, você tem uma pergunta para fazer? Menina, tenho várias. Você está com a pessoa certa, né? A nossa querida bióloga, a Clair. Quando ela fala de 7, 8 milhões, né? Não, é isso? Milhões de formiga e a profundidade do formigueiro. Aí a gente se pergunta o seguinte. Tem vários tipos de formiga, né? Porque nem todas são cortadeiras. E aí nós temos as nossas soluções, não é mesmo? Você com certeza, Rafaela, já ouviu dizer, joga água quente no formigueiro, joga detergente. O que é que a gente faz? Se ela disse que a isca que se coloca lá para matar as bichinhas, as operarinhas ali, que são muito inteligentes, vão lá e tiram.
Como é que a gente resolve o problema? Porque você sabe, andando por aí, Rafaela, fazendo matérias, tu vê o tanto de formigueiro que tem na cidade. E a gente não está mais dando conta de resolver isso. Lá em casa, inclusive, tem um gigante. Agora que ela falou que eles podem ter 7, 8 metros de profundidade, eu imagino o tamanho daquele bicho que tem lá. Agora, como é que a gente faz para fazer o correto, Rafaela, e resolver o problema, menina? Olha, Olga, eu até comentei isso com a Clair. A hora que ela me disse a quantidade de formigas, o tamanho, enfim, que a gente às vezes só vê um buraquinho ali, né? Só um pouquinho e não imagina o tamanho que é isso, gente. É muito grande. E aí eu comentei com ela o seguinte, falei, Clair, esse negócio então de jogar água quente, que eu também comentei isso, sal, ou aqueles próprios veneninhos que a gente acaba comprando, né? Nesses locais de agropecuária, enfim. Então não vai resolver? Ela disse pra mim que não, Olga. Infelizmente não vai resolver. Aí eu te pergunto, Clair, o que a gente faz então com esses bichinhos malditos? Porque eu já digo assim, né? Porque a Olga até disse, né? Eles destroem horta, destroem grama, destroem árvore e realmente destroem tudo. Destroem, de fato, tem uma mandíbula muito forte. Agora há pouco ela até mordeu a luva, quase, olha só ela mordendo a luva, olha a força da mandíbula mordendo a luva, e ela vai furar minha luva, se ela consegue cortar uma folha, um pecíolo, olha só, ela cravou as mandíbulas na luva, olha a força, então elas são muito fortes. Ao fazer o corte, furou a luva, ó, senti lá na mão. Ao fazer o corte, a desfolha, elas aproveitam e se alimentam da seiva também, levam essas folhas para o ninho e conseguem cultivar um fungo, porque na verdade elas não comem a folha em si, elas usam as folhas para cultivar um fungo, é um fungo da família Basidiomycota, que é a mesma família dos cogumelos, orelhas de pau, e cultiva esse fungo como alimento. Basicamente esse é o alimento delas. Então essas formigas, o que acontece? Quando a gente usa um autocontrole, ou um controle, mesmo que seja um controle profissional, mas não feito da forma correta, pesquisando o tamanho e a idade do formigueiro antes, o que pode acontecer? Nós temos o estresse daquele formigueiro naquele ponto, né? E esse estresse, porque não chega a matar, você coloca água quente, coloca sal, ou coloca uma subdosagem, uma dose muito pequena de um produto químico, apenas naquele olheiro que surgiu na sua casa, no seu quintal, que com certeza é um olheiro que faz parte já de um formigueiro antigo, de um grande formigueiro. O que acontece? Como o produto não é suficiente, aquele método não é suficiente para matar e vai apenas estressar o formigueiro, como forma de defesa, ele vai se alastrar. Acaba sendo pior, então. Acaba sendo pior porque ele aumenta ainda mais a extensão do formigueiro. E, como alternativa, vai ter novos olheiros em diferentes pontos. Então, o ideal, né, me corrija se eu estiver errada, então chamar uma empresa para verificar o tamanho do formigueiro ali, que tenha aquele olheiro, que normalmente o que acontece? O olheiro, gente, é o buraquinho ali que onde a gente acaba vendo ali que as formigas estão saindo, às vezes, ou para pegar as folhas, ou para trazer, enfim, é aquilo ali. Só que como a Clair já comentou anteriormente, aquilo é apenas um pedacinho do formigueiro. Então o ideal é realmente chamar os profissionais para que eles possam fazer esse trabalho mesmo, de verificar o tamanho, de fazer a dosagem correta, podemos dizer dessa forma, Clair? Exatamente, nós precisamos identificar a espécie, é muito importante que se identifique qual espécie de formiga é, porque a gente chama popularmente de saúva, mas como eu comentei, só dentro do gênero das atas, que são as saúvas, existem mais 10 espécies, mas pode ser um quem-quem, que é o Macromyrmex, que é muito parecida, que também é uma formiga cortadeira e que já tem outras 20 espécies, ou seja, tem que identificar a espécie, tem que definir o tamanho médio do formigueiro, tem que ter um produto certo, uma forma de manejo correta. Não é fácil, mesmo uma equipe profissional treinada para isso, provavelmente vai trabalhar toda semana no controle por várias semanas seguidas, até ter um controle efetivo. E aí, claro que de produtos podem ser usadas iscas, podem ser usado polvilhamento, pode ser usado pulverização. Cada
cada espécie e cada tamanho de formiga vai ter a indicação correta de uma forma de controle. Por isso que é importante, primeiro, fazer um levantamento, pesquisar, entender qual espécie é, porque entendendo qual espécie, a gente sabe qual o método de controle e quanto tempo vai levar. Em alguns casos, leva meses para conseguir o controle de um único formigueiro. Gente, eu tô falando que essa bichinha é terrível. Olha só, essa árvore aqui, a Clair comentou comigo, olha o tamanho dela. Ela falou que em um dia, praticamente, aí 24 horas, as formigas, elas conseguem desfolhar ela inteira. Vocês têm noção disso, gente? Porque é grande a árvore aqui e elas conseguem fazer isso em um dia. Uma dica que a Clair deu pra gente é que normalmente elas aparecem o seguinte, próximo a árvores, né? Vocês já devem ter notado isso. Então, uma dica para não acontecer isso, de não desfolhar a sua árvore, é fazer o quê, Clair? Que você tinha comentado comigo? Algo bastante interessante, porque elas têm um poder de destruição e de desfolha muito grande. Um formigueiro grande, um formigueiro adulto, pode chegar a desfolhar uma árvore como essa, uma laranjeira, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo porte, em até 24 horas. Isso é fato. O que nós podemos fazer é proteger o tronco dessa árvore. Fazendo o quê? Você pode utilizar um cone, pode aproveitar uma garrafa PET, fazer um reaproveitamento de algum material plástico e proteger o tronco dessa árvore. Porque se você colocar um cone invertido, elas não vão conseguir subir nesse tronco e não vão chegar às folhas para fazer a desfolha, para fazer o corte das folhas. Então, uma possibilidade é essa. Protege o tronco com um cone, um plástico, uma garrafa PET invertida, principalmente uma altura média de 30 centímetros do solo já é suficiente. Isso vai proteger as árvores e vai impedir delas chegarem às folhas para cultivar o fungo. Anotaram a dica? Ô, Rafa, pode falar, Olga. Ó, primeiro, nós vamos ter que fazer mais uma aulinha com a Clair, querida, para ensinar a gente a fazer esse cone, porque eu não entendi muito bem como é que coloca o cone. Outra coisa, eu posso acabar com as formigas do meu quintal, mas os meus vizinhos podem ter formigueiros. Terceiro, olha quanta pergunta que eu tenho. A Clair faz esse trabalho de controle das formigas? A gente pode contratar o serviço da Clair para resolver, porque eu tô desesperada, viu, Clair? Vamos lá, vamos por partes então. A Olga disse o seguinte, primeiro de tudo, ela pode fazer o trabalho e acabar com as formigas no quintal dela. No entanto, se o vizinho não fizer, não vai adiantar nada. Exatamente. Se for um único formigueiro, pode ser que sejam formigueiros independentes, né? Se for um único formigueiro, de fato não vai adiantar. Ela apenas inibiu aquele olheiro e fez com que aquele formigueiro buscasse alternativas novas. Então vão começar a aparecer nos vizinhos, né? E ela falou o seguinte, ela falou que está desesperada, porque na casa dela tem um formigueiro aí gigante. Ela falou, quer saber, você faz esse trabalho, né, Clair? Como que funciona? A gente faz esse trabalho, ele pode levar, como eu falei, semanas para um controle efetivo, porque ela é muito inteligente. Essas formigas, imaginem que elas existem muito antes de nós. Elas têm uma evolução muito grande. Então, elas identificam um composto químico. Se elas perceberem que é um composto químico, elas não vão carregar para o ninho. Ou, se elas perceberem que carregaram algo estranho e algumas começaram a passar mal, as outras não vão mais consumir aquela isca tóxica. Tem que entrar com outra forma de controle. Elas são de uma inteligência e de uma sensibilidade muito grande. Elas identificam o composto químico nas iscas, ou no produto, ou no pulverizado. Por isso que tem uma linha exclusiva para elas, para tentar enganá-las sem nenhum tipo de repelente, normalmente, que a gente chama, exatamente para conquistar a confiança e fazer com que elas consumam. Mas elas são de extrema inteligência. E uma coisa, não adianta a gente matar metade da população desse formigueiro. Se a rainha permanecer viva, a rainha tem uma única rainha por ninho, por formigueiro. E uma rainha que vive em média 22 anos. Ela pode viver até 22 anos. Se a rainha morrer, ótimo. A rainha morreu, o formigueiro morre. Mas para conseguir atingir a rainha é muito difícil. Ela é extremamente protegida, porque ela é a mãe de todas. É só ela que tem a prole, né? Então, não adianta a gente matar
metade do formigueiro, 90% do formigueiro. Se a rainha permaneceu viva, o formigueiro vai se reestruturar e em poucos meses a gente terá o mesmo formigueiro novamente. Por isso que tem que ter esse trabalho com especialistas. Você comentou a respeito de como que faz o entorno, né, da árvore ali. Só pra gente explicar pro pessoal de casa, você vai colocar as garrafas PETs numa altura, que altura mais ou menos? Se você colocar numa altura de 30, 40 centímetros já é suficiente. Depende muito do tamanho da sua árvore. Às vezes a gente tem um arbusto ainda, ou até uma flor que é de menor porte, a gente quer proteger. Coloca um cone plástico e reaproveita de algum material PET e esse cone invertido. Então imagina que ele deve ficar nessa posição. Olha aqui tem uma subindo, nem é uma aranha, mas é a mesma situação. Se o inseto, como a formiga, for subir e chegar nesse cone, ela não consegue fazer esse caminho, né, contornar e continuar subindo. Então, esse cone deve ficar nessa posição, invertido, para que ela encontre essa barreira e retorne, desista de fazer a desfolha nessa árvore. Você falou que poderia estar utilizando a garrafa PET, né, Clair? No caso, precisa cortar a garrafa? De que forma a gente pode colocar ela aqui no entorno? Esse tronco aqui, que é um tronco maior, a gente tem uma dificuldade, você vai ter que emendar várias garrafas PETs para conseguir fazer uma camada única que depois você coloca nessa árvore aqui. Se for uma menor, uma única garrafa é possível. Então o importante a gente poderia ter trazido, né? Mas em outro momento a gente pode mostrar na prática. Mas qualquer material plástico que você faça um cone, que fique nessa posição, um cone invertido, ele vai ficar voltado para o solo. Isso vai ser suficiente para proteger a sua árvore da desfolha. E, claro, vai auxiliar as formigas a não gostarem desse ambiente, porque está tendo uma dificuldade muito grande para conseguir o alimento. E elas tendem a começar a buscar novas alternativas. Só que, ressaltando, é uma medida paliativa, é uma medida que ajuda, mas ela não vai resolver o problema. Mas ela é paliativa sim, ela vai auxiliar e vai ser uma soma às outras medidas de controle. Clair, eu acho que o legal seria numa próxima vez a gente trazer uma garrafa e ensinar o pessoal. Mas pelo que eu entendi, seria no caso, você cortaria aí a sua garrafa PET, no caso como esse tronco é grande, você acabaria emendando uma garrafa na outra para fazer o entorno da árvore, desculpa. Né? No caso, você contornaria e deixando de uma forma que ficasse ela mais justinha aqui perto da árvore e no solo mais afastada, que dessa forma a formiga não conseguiria subir. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E não é algo que não vai acumular água, não vai ter risco nenhum de proliferar um mosquito, por exemplo. É bem seguro. Quando as formigas reduzirem ou não estiverem mais ali, você pode retirar sem problema nenhum. Olga, pode falar? Oi, vamos lá. Então, é melhor. Tem gente que entende, tem gente que não entendeu, não adianta. Esse tipo de armadilha é só fazendo. Então vamos fazer o seguinte, já vamos deixar combinado com a Clair para a semana que vem. Você pode até fazer um VT, daí não precisa nem ser ao vivo, e faz essa armadilha aí para que elas não subam nas árvores. Vamos matar as formigas. Tivemos uma aula com a Clair hoje. A Clair pode deixar o telefone, ô Rafaela? Porque tem muita gente que está querendo saber o telefone da matadora de formiga, exterminadora de formiga. Clair, o pessoal quer saber o seu telefone, que quem tá desesperado com formiga no quintal de casa quer saber aí como que faz para exterminar, então eles estão pedindo seu telefone, já que você, né, trabalha nessa área. Sim, podem ligar sim, nós temos um fixo que é 32229319 e também o WhatsApp é 99929-2068. Pode nos ligar sim que nós temos a solução para isso. Tá bom. Porque é isso que a gente quer, né, gente? Uma solução. Então, ó, Clair, eu já vou deixar aqui agendado com você para que semana que vem a gente mostra pro pessoal de casa como que monta essa armadilha de uma maneira paliativa, para pelo menos evitar aí, né? Pode ser? Vamos montar, com certeza. Vamos fazer alguns mostruários porque ajuda bastante. E principalmente a gente cultiva uma árvore, um arbusto, uma flor com tanto cuidado, tem um jardim tão cuidado e de repente
repente aparecem essas formigas que em 1 ou 2 dias destroem. E se pegar principalmente nessa época fria, uma desfolha prejudica muito a planta, porque ela já tem uma produção energética menor. Se ela tiver queda de folhas nessa época, pode até levar à morte uma planta. Então, nós precisamos ter esse cuidado sim com as nossas plantas, e a semana que vem a gente mostra na prática essas formas paliativas que vão proteger pelo menos as nossas plantas. Perfeito. Muito Obrigado, bem. Clair. Explicado, né, Olga? Então você já viu que o negócio aí do formigueiro é bem maior do que a gente imaginava, né? É muito sério. Obrigada, Rafa. Uma boa aula nós tivemos hoje com a Rafaela e a Clair sobre as formigas. E lembrando que quem vai resolver o seu problema no quintal, fala com o vizinho e ajuda o vizinho a resolver o problema dele também. Obrigada, Rafa. Rainha das formigas.